Olá a todos. Este vídeo serve para falarmos um bocadinho sobre a fotossíntese. Vimos na última aula que a fotossíntese nas células eucarióticas vegetais ocorre no cloroplasto e ocorre em duas fases. Uma fase dependente diretamente da luz, que é chamada fase fotoquímica, e a fase química, que não é diretamente dependente da luz, diz que é independente da luz. A primeira etapa da fotossíntese ocorre na membrana dos tilacoides, onde a energia luminosa é capturada pelos pigmentos fotossintéticos na presença de água, e das reações fotoquímicas resultam duas moléculas, o ATP e o NADPH, necessários para a fase seguinte da fase da fotossíntese, que ocorre no estroma dos cloroplastos, em que, onde ocorre a fixação do CO2, que passa para o interior dos cloroplastos e onde se produzem compostos orgânicos. Desta reação resulta NADP+, e ADP e fosfato inorgânico, que serão novamente utilizados nas reações fotoquímicas. Nas reações fotoquímicas, como resultado final, também ocorre, devido à fotólise da água, ocorre a libertação de moléculas de oxigênio. A primeira etapa ocorre, então, na membrana dos tilacoides. Aqui já tínhamos visto esta etapa da fotossíntese, onde nós podemos ver então aqui a membrana dos tilacoides, onde se encontra uma série de proteínas que vão permitir, em último caso, a produção de moléculas de NADPH e de ATP, que irão ser utilizadas no ciclo de Calvin, ou o ciclo das pentoses, que ocorre no estroma. E esta etapa, por muito complicada que pareça, ocorre basicamente em três etapas. Inicialmente, nós temos a captura de luz por parte dos pigmentos fotossintéticos que se encontram nos fotossistemas. Esses pigmentos fotossintéticos vão permitir a cedência de eletrões a uma série de moléculas que estão na membrana dos tilacoides, que vão permitir então a produção de NADPH. A produção de NADPH ocorre porque no estroma dos cloroplastos existe uma molécula, o dinucleótido de adenina nicotinamida fosfatada, ou NADPH+, para os amigos, que irá capturar os eletrões que lhe são cedidos por receptores que se encontram na membrana dos tilacoides, e juntamente com íons H+, que estão disponíveis do estroma, e por ação de uma enzima, este NADP+, vai ser reduzido para NADPH. Vai transportar os eletrões para a etapa seguinte da fase da fotossíntese. Este fotossistema, ao perder os eletrões, fica com os pigmentos fotossintéticos oxidados e fica impossibilitado de capturar mais energia luminosa. Então, outros pigmentos fotossintéticos que se encontram ao lado deste fotossistema, ao receberem luz, vão ceder os eletrões, que irão ser transportados por uma série de moléculas que irão novamente cedê-los ao primeiro fotossistema, permitindo assim que ele continue a receber luz e a ceder eletrões no processo que vimos anteriormente. Tal como neste fotossistema, também este fotossistema, ao ceder os seus eletrões, os pigmentos fotossintéticos ficam oxidados, então fica impossibilitado de receber mais energia luminosa e de ceder eletrões. Para que isso não aconteça, a água disponível no lúmen dos tilacoides irá ser uma molécula que vai ceder eletrões através de um processo que se designa por fotólise da água. A água vai ser dissociada por ação da luz em íons H+, em eletrões e em átomos de oxigênio. Estes eletrões serão cedidos então ao fotossistema para captura de energia luminosa, enquanto que estes átomos de oxigênio irão se juntar e formar moléculas de oxigênio. Este oxigênio não é necessário para o processo fotossintético, então irá difundir-se para fora do cloroplasto e para fora da célula. A produção de íons H+,
vai, assim como a passagem de íons H+, para outros processos, que aqui não interessa muito explorar, vão fazer com que o interior dos estilocoides tenha mais íons H+, do que o estroma do cloroplasto. Então, vamos ter aqui dois meios separados por uma membrana, onde vai existir um gradiente osmótico. Neste caso, quimio-osmótico, não de água, mas sim de íons H+. Os íons H+ afetam o pH do meio. Quanto mais íons H+ existirem no meio, mais ácido esse meio é. Então o que vai acontecer é que estes íons H+ vão passar através de uma proteína que se encontra integrada na membrana dos estilocoides, e a passagem desses íons H+ a favor do seu gradiente vai gerar energia que vai permitir a fosforilação de moléculas de ADP em moléculas de ATP para serem utilizadas na etapa seguinte. Esta proteína que se encontra integrada na membrana dos estilocoides designa-se por ATPase. Este processo de fosforilação vai permitir a produção de moléculas de ATP, de adenosina trifosfato, que são as moléculas energéticas que são utilizadas por praticamente todos os seres vivos e que armazenam energia principalmente em duas ligações químicas que se encontram entre os grupos fosfatos que se encontram nesta molécula. Os produtos resultantes, então, desta etapa, que vão ser, em síntese, nesta etapa, vai ocorrer a fotólise da água, que é necessária para fornecer eletrões para ceder aos fotossistemas oxidados e também para permitir a redução do NADP+ em NADPH. O oxigênio ou é consumido ou é libertado para o exterior da planta. Vai ocorrer a fosforilação do ADP devido a tal passagem de íons H+ pela ATPase através da membrana dos estilocoides. Então o ADP vai ser fosforilado em ATP. Este PI quer dizer fosfato inorgânico, que ao ligar-se ao ADP vai transformar esta molécula em ATP, adenosina difosfato em adenosina trifosfato, e vai ocorrer também a redução do NADP+ em NADPH, que irá transportar os eletrões e os íons H+ para o ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin é a fase independente da luz, que não tem nada a ver com o Calvin e Hobbes, mas sim com um senhor chamado Melvin Calvin, químico norte-americano, que identificou claramente as etapas que permitem a fixação de dióxido de carbono e a sua transformação em compostos orgânicos. Esta etapa é uma etapa que ocorre, é um ciclo, porque ocorre de uma forma cíclica, desde a fixação de CO2 há uma recuperação deste processo, e ocorrem 3 etapas essenciais. A primeira etapa é a fixação do CO2, aqui no estroma do cloroplasto. Para a fixação do CO2, essa fixação ocorre por a ação da fixação do CO2 a uma molécula que se encontra no estroma, que é a ribulose difosfato, que é uma pentose com 5 carbonos, um glícido com 5 carbonos, por ação de uma enzima chamada rubisco. A rubisco é uma enzima que permite, é uma proteína, que permite a fixação do CO2 e a sua junção à ribulose difosfato. Quando isto acontece, forma-se uma molécula com 6 carbonos, que é instável e que imediatamente se dissocia em duas moléculas de 3 carbonos, que é o chamado o ácido fosfoglicérico. Este composto vai ser depois, então, numa segunda fase, vai ser sucessivamente fosforilado por ação do ATP, produzido durante a fase fotoquímica, e de seguida este composto fosforilado vai ser de seguida reduzido por ação do NADPH, que vai ceder os eletrões que transportava e formar uma molécula chamada o aldeído fosfoglicérico. Parte do aldeído fosfoglicérico é utilizado para produzir compostos orgânicos e uma outra parte é utilizado para a regeneração ou recuperação da ribulose difosfato, que entretanto, porque estava a ser usada para fixação do carbono, a quantidade desta molécula no estroma estava a diminuir. Para impedir o esgotamento
desta molécula e logo a paragem da fixação de CO2 e a consequente produção de compostos orgânicos, parte deste aldeído fosfoglicérico é usado para produzir de facto compostos orgânicos, glicose ou outros compostos orgânicos, como lípidos ou aminoácidos, mas parte dele vai ser utilizado para produzir ribulose e fosfato. Para isso, algumas moléculas de aldeído fosfoglicérico vão ser fosforiladas por moléculas de ATP e vão se transformar em ribulose e fosfato, fechando assim o ciclo. O ciclo de Calvin também é conhecido por ciclo das pentoses, porque a ribulose difosfato é uma pentose. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Este processo é o processo simplificado, é o processo fotoautotrófico, ou seja, este processo da fotossíntese é usada pelos autotróficos, que são autotróficos por fotossíntese.